foi uma belíssima ideia que o Adelino Gomes e o Alfredo Cunha tiveram em juntar alguns dos militares que participaram de um lado e do outro no 25 de Abril. Faz sentido, naturalmente, que comemorar o 25 de Abril com militares. Não é? Militares é que desencarvaram aquela terrível e longa ditadura de 48 anos. Também é verdade que se diga que foram os militares que nos tinham metido nela em 28 de maio de 1926 e que depois, em grande parte, suportaram o regime. Depois, além dos heróis voluntários, houve também os heróis involuntários. E houve heróis involuntários de um lado e de outro naquela manhã da Baixa de Lisboa. Não é? Nós temos aqui, pelo menos, se não estou enganado, pelo menos 4 desses heróis involuntários. Temos aqui na mesa o senhor do lado do MFA, do lado das forças revolucionárias desse dia, Manuel Correia da Silva, o senhor que veio de Barcelos, não é? O homem da famosa Chaimite Bula, que levou depois o Presidente do Conselho e aqueles ministros até à pontinha, ao fim dessa manhã, ou tarde já, tarde. Temos também do lado do MFA outro herói involuntário, que é o Fausto Gonçalves, que está aqui na fila da frente, que é um caminhense. O Fausto também participou, eu agradeço, obviamente. O Fausto também veio, era da Polícia Militar na altura, e veio também na coluna Salgueiro Maia, não é? Pois certamente vai ter a oportunidade também de recordar aqui. Foi acordado nessa madrugada e a ele também fui perguntado se estava disposto a não arrancar para Lisboa. E o Fausto disse que sim, também foi como polícia militar. Então temos aqui 2 heróis involuntários do lado do MFA. E depois também o então alferes miliciano, o Sr. Fernando Sotomayor, que era o diretor superior hierárquico do Cabo Costa, se não estou enganado. Logo a seguir ao 25 de Abril, o grande herói foi o povo português. A Revolução começou no dia seguinte e a durar largos meses, irrepetíveis meses, com muitas contradições. É verdade, mas foram belíssimos meses, para alguns que o viveram com mais ou menos idade, como é o caso de alguns que estão aqui, para os mais jovens aprenderam isto na escola, há uma lenda negra que na escola não se fala do 25 de Abril, o que não é verdade, como é evidente, resistentes antifascistas, e com o povo português que depois, nas ruas, nas comissões de trabalhadores, nas comissões de moradores, nas associações culturais, fizeram uma verdadeira e belíssima revolução. Alguém dizia: opá, esses anos já ninguém nos tira. E ninguém nos vai tirar mais esses belíssimos meses a seguir ao 25 de Abril. O Adelino Gomes foi só a voz do 25 de Abril naquele dia e depois foi muito mais ocasiões e, portanto, é com muita honra que dou a palavra ao Adelino Gomes para, enfim, abrir a sua sessão. Muito obrigado. Agradeço. Vou falar daqui, que é para não estar ali a incomodar as imagens. É uma honra estar aqui, é uma honra ainda por cima estar aqui em Caminha e estar perante tantas... Sobre esse acontecimento do 25 de Abril, vale a pena, há alguma coisa para contar. E realmente nasceram 2 ideias, 2 conceitos, e este livro tem esses 2 conceitos. O primeiro é o título, que é, olhando para as fotografias, não apenas do Alfredo Cunha, mas também das outras 2 dezenas, menos 2 dezenas, 20 fotógrafos, ou realmente 20 grandes fotógrafos do dia 25 de Abril. Olhando para as fotografias deles, aquilo que nos impressiona, passado este tempo todo, é a fragilidade daqueles miúdos. Estes não são todos profissionais, menos o que está ali vestido à civil, mas que já tinha estado na guerra, que é o Filipe Cunha, já tinha estado na guerra da Guiné, e que foi ali porque o antigo comandante dele na Guiné disse: ó menino, amanhã estás no terreiro de passe, porque se calhar vai ser preciso que tu lá estás. E realmente ele foi essencial na rendição, não é? Deste oficial que está ali com aquele, agora já não se vê, portanto, Patancel, então Major Patancel. Bom, mas portanto, se olharem, não para estas fotografias, são quase todos profissionais, mas para estes miúdos, olha, estes miúdos ali, do lado direito, aquele flanco, tipo, às vezes até um bocadinho de marrecos e tal, 20 anos, a gente sente que com o piparote aqueles miúdos caíam. Mas depois olhamos para as máquinas que eles têm e que eles operam. As máquinas poderosíssimas. Neste caso, temos ali do lado esquerdo um M47, que era a máquina de guerra com a maior potência de fogo no exército português. E esses miúdos do piparote, não é?
foram os tipos que foram dar a volta e escreveram uma nova página na história de Portugal. Evidentemente, e como muito bem salientou, houve uma luta antes, uma luta de milhares de pessoas, não é? Durante 48 anos, de militares e de civis, e de gente que esteve prisioneiro, de preso, etc. Mas, na verdade, estes foram rapazes que, com os tanques, com estes tanques, nós chamamos tanques, os oficiais superiores, hoje superiores, na altura eram tenentes e capitães, quando eu lhes anunciei que íamos chamar estes rapazes, os tanques, por favor, tanques é para lavar a roupa, é lavar a roupa, não digam isso e tal, que é como os homens da Marinha, também não deixam que a gente fale em barcos, são navios, não é? Mas nós dizemos assim, mas nós, os paisanos, nós dizemos, fujam que vêm aí os tanques, e portanto estes são rapazes, os tanques. Portanto, são os dois conceitos. O conceito de que naquele dia forças de cavalaria estiveram de um lado e do outro, e foi entre elas que foi decidido, na verdade, nesse confronto, foi decidido, do ponto de vista operacional, foi decidido 48 anos do regime. Os cavaleiros que disseram não ao brigadeiro do regime. Portanto, estes são os tais heróis involuntários que vinham do lado do regime para deter os revoltosos. São estes dois. E depois vêm aqui umas frases que são frases de Salgueiro Maia. Salgueiro Maia, 14 anos depois. O que aconteceu com ele, e que o leva a ser preso, e depois, a seguir, vamos ler a frase de Salgueiro Maia, neste texto lindíssimo, As Guerras de Charlie VIII, porque foi publicado no jornal, estão a ver, em 88, é uma entrevista ao Fernando Assis Pacheco, uma entrevista belíssima ao Fernando Assis Pacheco, em que ele conta a história tão simples como isto, mas diz que aquele homem que está ali ao lado de Salgueiro Maia, ao lado de Souto Maior, ele diz, foi aqui que se ganhou o 25 de Abril. Portanto, um cabo de Balazar, com 22 anos, um cabo de Balazar, camponês com 22 anos, e faz qualquer coisa que um oficial, que é um herói do povo português, chamado Salgueiro Maia, 14 anos depois, sem saber o nome dele, sem conhecer a cara dele, diz, foi aqui que se ganhou o 25 de Abril. E, portanto, o livro nós dois decidimos então fazer assim, não, o 25 de Abril não é só de um lado, é de toda a gente que alguma coisa teve ali. E isto foi discutido no terreno de passo e depois no lado de cá. Então vamos ouvi-los. E vamos ouvir não apenas os Salgueiros Maias, que infelizmente já morreram, mas todos aqueles que vieram de Salgueiro Maia, oficiais do quadro, e também os furiéis e também os soldados. Não encontrei ninguém que tenha feito o 25 de Abril do plano militar que tenha vindo ter connosco dizer assim, esses tipos são os idiotas, dizem coisas, não é nada disso que a gente pensa. Eu acho que as pessoas se encontram muito, os homens que participaram no 25, e que não foram apenas estes, 30, nem foram apenas aqueles 400 que estiveram ali na zona. Há um cálculo de 5 mil homens que estiveram em armas da Folha, no Algarve, até aqui no Castelo. O Coronel Guimarães foi um dos homens que ocupou o regimento de Cavalaria 6, acho eu, em Braga, não foi? Portanto, quer dizer, 5 mil homens que tiveram. E depois havia os homens que estavam na Guiné, que ainda não era Bissau, e os homens que estavam em Angola, e os homens que estavam em Moçambique. Este trabalho não começou em 2013. Na verdade, este trabalho começou em 2012, mas na verdade este trabalho começou no dia 25 de abril de 1974, às 6h45 da manhã, quando o Alfredo chegou à zona onde estes homens estavam à frente uns dos outros. Porque foi aí que as fotografias dele foram feitas. E eu cheguei umas horas depois, eu cheguei atrasado. Consegui chegar ao terreno de passo pelas 10 horas, mas não me deixavam passar, porque eu não tinha carteira profissional, ainda por cima estava a trabalhar numa revista da oposição, que era a Seara Nova. A Seara Nova tinha fechado a edição daquele, que era para sair no dia 1 de maio, uma semana antes, e portanto não valia a pena. Eu estava ali por curiosidade cidadã, não é? Mas depois lá convenci um dos rapazes, um daqueles miuditos, que comecei a chateá-lo, e ele lá me deixou passar, e portanto a partir das 10h30 da manhã é que eu comecei a ver estas coisas. E portanto este foi o dia em que nós começámos a fazer o livro. E temos muito orgulho neste livro de ter qualquer coisa que nós já não estamos nas redações, temos trazido uma coisa que para nós é absolutamente essencial, que é aquilo que se pode chamar o eto jornalístico, não é? O eto jornalístico é o nome do tal homem,
sobre quem Maia diz que foi ali que se fez o 25 de Abril. Ninguém sabia o nome, nem ninguém tinha a ideia, nem na terra dele, em Balazar se sabia. E, portanto, o José Alves da Costa foi, digamos, o nosso scoop jornalístico. António Garrido é que deu a ideia por causa das fotografias. Muito obrigado. Antes de mais, boa noite a todos. Sinto-me muito honrado de estar aqui nesta terra tão bonita e devo dizer que temos uma casa composta, que me enche ainda mais alegria. Bom, depois destes dois oradores, eu não tenho muito para dizer, mas eu vou ser rápido e vou tentar explicar. No dia 25 de Abril eu tinha 20 anos, era um jovem fotógrafo do Jornal Século, fui enviado pelo Mário Zambojal, foi para mim, não sei porque foi para mim que telefonaram primeiro, eu pensar, é o mais maluco, não sei qual. E lá fui, mas não, por acaso depois toda a gente apareceu, toda a gente cumpriu o seu dever. Mas eu penso que se não fui o primeiro a chegar lá, deve ter sido o segundo ou terceiro, mas fui dos primeiros a chegar lá. E se alguma coisa me orgulha, é dizer que fui dos primeiros a chegar ao 25 de Abril. Eu vou fazer um resumo do que se passava na minha cabeça nesse dia. Eu nesse dia tinha na cabeça uma coisa, que era o golpe de Estado do Chile. As imagens, muitas das minhas imagens são recriações de imagens do Chile. A luz era a mesma, o ambiente era o mesmo, as fardas são parecidas, os tanques são os mesmos. Os tanques do Chile são estes tanques. Lá está a tal coisa, com as mesmas armas se faz a paz e a guerra, não é? Mas pronto. E isto parece o Chile, parece lá a moneda. E eu só me lembrava do Chile. E depois era a cavalaria, aqueles gajos da cavalaria, que os gajos reacionários, os fascistas, como toda a gente sabe, não é? Coisa do piorio, a cavalaria, o caousa, aquela malta. E disse, agora isto vai ser unido. Bom, lá me meto no meio, a fotografar, meio escondido, meio... até que encontro um capitão. Há uma cena de uma fotografia que há um polícia a bater a pau, o capitão Maia, eu estou meio escondido a fotografar, de repente ele vira-se para mim, muito irritado, e diz, você está pá escondido, já não me lembro se foi por tu, acho que ele me tratou por tu, mas pá escondido, pá, a fotografar-nos, pá, muito bem visível, se não apanhas um tiro, pá. Mas olha, se és a favor do regime, os outros gajos ali daquele lado. Mas contra é aqui. Eu disse, bom, está bem. Foi assim uma coisa mais, não é bem, já não posso precisar, mas foi uma coisa assim neste tom. Eu disse, pois está bem, eu sou contra. Bom, pronto, está bem, então deixa-me ficar aí. Mas põe-te visível, pá, não te escondas. Ou melhor, esconde só quando houver tiros. Assim uma coisa, e eu fiquei, afinal, isto não é tão mau como... Depois comecei a ver que havia muito bom ambiente daquele. E fiquei seguro, fiquei tranquilo e foi relativamente fácil de fazer o 25 de Abril. Bastou-me seguir o Maia, não é? Bastou-me seguir o Maia e de quem me tornei amigo. Vi coisas sobre o 25 de Abril, 40 anos depois, que eu ainda não tinha percebido muito bem. Como é que aqueles gajos se rendem? Como é que os outros... uns estão armados e rendem-se aos que estão menos armados. Nada daquilo me... E foi ao ver estes homens que eu compreendi que não tinha havido nem vencidos nem vencedores. Tinha havido cúmplices. Eles eram todos cúmplices. Quase todos. Mas depois tornaram-se todos. E depois... Também quase todos. Eu sou sempre um bocado exagerado. Sou um otimista. O Alferes Sotomayor já estava ligado ao movimento 25 de Abril. Quando vai para a rua, não vai defender o regime. Não é verdade? Não obedecer a um general no dia 25 de Abril de 74 é uma coisa muito complicada. Não obedecer a um general podia significar a morte certa para um homem. Vocês não imaginam a alegria que é uma pessoa ir a uma escola e explicar aos miúdos o 25 de Abril.
Eu tive essa alegria um dia que a minha filha chegou a casa, muito triste, a minha filha mais velha, que hoje é doutora e é especialista nas relações internacionais e é uma boa cabeça, graças a Deus. Chegou a casa, meio a chorar, e disse: "Oh, pai, tens que ir à minha escola, porque eu disse que estiveste no 25 de Abril e eles chamaram-me mentirosa, e os do 25 de Abril já tinham morrido todos." Eu vou lá explicar. Então fui lá, fiz uma projeção aos miúdos, levei um livro, ofereci o livro à professora e ela ficou muito popular na escola. Uma coisa assim, do 25 de Abril também já proporcionou uma boa experiência à minha filha. E para mim foi de facto bom perceber que havia muita coisa a dizer aos miúdos, havia muita coisa, e eles estão interessados em saber. Que não fazia ideia do que era um carro de combate. Portanto, ele de fogo não podia fazer, nem eu ia fazer, acho. Me dá ordem a mim de arraso o terreno de passo. Eu digo: "No brigadeiro, eu não vou fazer uma coisa dessas, é que nem pensar." Eu disse: "Já lhe disse, arraso o terreno de passo." E a gente fica sem palavras numa altura desta, a gente não sabe o que está a dizer. Entregue-me a sua arma, porque a gente leva sempre uma pistola de defesa. E eu entreguei-lhe a pistola, ele apontou a pistola à tola e disse: "Faça fogo." Eu disse: "Eu não faço." E eu disse: "Eu vou morrer já aqui." Desobedecer a um militar que está perdido da cabeça, que é brigadeiro, não tem hipótese. Diz: "Você já estragou a sua vida. Sai do carro." Pegou a pistola ao gajo que ia atrás, um subalterno, e aí é que estava o senhor de facto castanho, e lá fomos de Requitó para a polícia militar, onde eu cheguei preso, claro, com voz de prisão. Isto seriam 10 e tal de apanhar. O que se passou a seguir aí, não sei. Sempre contei, porque me lembro de ouvir falar depois, que houve um homem que ficou para trás no meu carro, a quem o brigadeiro disse: "Faça fogo!" E ele não fez, que é este homem. E eu vou preso para ser os dois. E assim foi o meu dia do 25 de Abril. Só uma nota final, e a boa: o meu almoço enquanto estive preso foi uma carne assada com as lentilhas no forno que estavam maduras. Eu disse ao meu brigadeiro: "Eu sei mal, foi mobilizado à última hora." Eu para toda a gente e digo: "Eu não sei como é que foi buscar aquelas palavras." Eu sei que elas disse. Mas ele percebeu-se, porque a experiência dele também já era muito. Era um talvez de 50 e tal anos. Já era muita experiência militar, e ele viu bem que eu gostava a fazer na meia, porque um cabo estava naquele lugar, ou sabia, ou então havia ali qualquer história. E então ele disse-me assim, viu que eu estava a mentir, e diz-me: "Não, se cabo, vou dar fogo", e ele com aquilo pega na pistola que traz no colo. "Ou dás fogo contra aqueles homens, eu meto um tiro na cabeça." E eu disse: "Está bem, meu brigadeiro, vou ver aquilo que posso fazer." E eu manejei o carro de combate. Mas eu via a cena, pronto, por periscópio, via, era tanta, e eu disse: "Não, os meus colegas estão ali na minha frente, vestidos com a mesma farda que eu tinha." E eu sabia aquilo que tinha em mão. Eu bastava apertar uma vez o gatilho, os homens já tomam mosquitos no ar, nos barnacos. Eu disse: "Não, não pensar numa coisa dessas." E então, não fez, pronto. Acabei por não dar nada. Também não dava de maneira nenhuma. Preferia que ele desse a mim um tiro do que eu matar as outras pessoas. O que é certo é que, entretanto, aquilo passou. Eu disse para os meus colegas: "Vá, abrimos a porta, que parece que está tudo sossegado aqui de volta. Vamos abrir a porta." Abrimos a porta do carro, e o que é certo é que nunca mais vi brigadeiro, nem coronel, nem coronel, nunca mais vi nem nada. O Alfredo sabia que não estava, mas não via mais ninguém.
alguém depois nos deu ordem, porque nós ainda andamos pelas ruas de Lisboa até às 4h30, 5 horas da tarde, a passear com os carros. Nunca mais, alguém nos dava ordens. Agora quem? Eu não sei. Não sei quem foi. Mas aquilo para mim acabou. Eu cheguei ao quartel, nesse dia, estava lá um capitão, já falei que era o capitão Barbosa, ou tudo do género. Ele era de cavalaria, que andava sempre com casaca de couro e botas. E então falei nisso e eu estava por ele para Chile. E eu falei nisso e eu disse, contei a história que me tinha acontecido. E então esse capitão diz-me, Costa, nós vamos fazer um requerimento e uma petição para que tu recebas um louvor. E eu disse, ó meu capitão, por amor de Deus, não façam isso, não ponho o meu nome em lado nenhum, e eu quero ir embora da tropa Trump. E assim foi, e eu fizeram à vontade. E estava sentado lá num café na aldeia, eu não sei se alguém conhece o Latar, há uma rotundazinha antes da igreja e há um café em frente, e eu estava nesse café. E entretanto chega um indivíduo, um carro que estaciona na frente do café, e sai um indivíduo do carro, o condutor, abre a porta de trás, caça o saquinho, mochila e mete às costas e entra a sair com o café dentro. E vai ter com nós e diz assim, vocês são daqui? Somos, sim senhor. Vocês não sabem dizer aqui onde é que fica o local para o bar? E eu disse, ó chefe, isso fica aqui a 200 metros. Assim, vocês não conhecem lá o senhor José Alves da Costa? E eu disse, este indivíduo sou eu. Não que eu sou muito uma faca que não deitava assim. E então ele começa a tirar fotografias e eu vou botando as unhas e cheguei portanto, a disparar, mas na altura ainda estávamos no início da instrução ainda. Portanto, não sei, eu quero só acrescentar, depois continuo. É que quando disse que só foram os escolhidos, é verdade, o Salgueiro Maia teve um cuidado especial. Não quis levar tropa que tivesse pouca formação. Quis levar, portanto, pessoas que tivessem já o mínimo de formação para que não reagissem a quente. Eu recordo-me de trabalharem lá nos carros de combate. Sei que os carros que estavam todos entre aspas, inoperacionais, mas era só no sentido figurado, porque aquilo não convinha denunciar que os carros estavam operacionais para que não levantasse suspeitas, porque havia sempre membros da PIDE, eventualmente, infiltrados no Exército, que poderiam denunciar o que se estava a desenrolar. Portanto, e poucos sabiam, sabiam nos carros de combate, exceto nós, portanto, que alinhámos, mas que só mais tarde alinhámos porque fomos, de certa maneira, convocados. A fragata também, não foram só os carros de combate, foi a fragata H. Coutinho, que ia para manobras da NATO e regressou ordens, eram 5 ou 6 bases de guerra nessa altura, e a fragata era a única portuguesa, recebeu ordens do governo para nos ir bombardear ao terreiro do Paço as tropas de Santarém. Foi ali uma altura muito complicada, foram duas. A nível das tropas de Santarém, das várias peripécias, o David Silva tinha estado connosco em Santarém, já nos conhecíamos a nível de alguns oficiais. O que seria se de facto é disparado um tiro? Haveria a resposta da nossa parte e aquilo ia ser de facto tudo destruído. Eram máquinas demolidoras dos carros de combate, nós tínhamos as panhas, as grandes para ser mais fácil, mas perante o H. Coutinho a disparar também, e depois com as respostas das tropas de Vendas Novas que estavam no Cristo Rei, imagino que era com milhares de pessoas ali. Ao falar do povo de Lisboa, eu falo pelo seguinte, porque perante, como o Aldorino falou também, de vocês estão por quem, vocês estão contra quem, vocês estão do regime, estão contra o regime, essas situações todas que vivemos todos no terreiro do Paço, foram também situações um bocado complexas, mas o povo, o que é que acontece normalmente nestas situações, é de facto procurar saber para que lá está quem contra quem, e o povo aí deu-nos um incentivo que, ao incentivar as tropas de Santarém, essa é uma verdade, quer dizer, desmotivou o inimigo. Fomos para o Largo do Carmo, ocupámos
todo largo, onde, como o meu camarada havia hipóteses mais de resistir, veio o General Spindler, não é? Para lhe ser entregue o poder, porque ele tinha dito ao Maia que não ia entregar um simples capitão. Depois foi dada a ordem, tive a felicidade de comandar a Chaimete de Bula, porque foi uma sorte que me podia ter ido a Bafatá. A minha Bula era a que estava mais perto, de facto, da porta do campo. Metemos a viatura, fizemos as manobras, os espelhos eles barravam na parede, tive-se a encolher os espelhos e tal, e aí vejo Marcelo Caetano a descer as escadas com o ministro Moreira Batista e o Patrício, e eu só conhecia aquele homem das conversas em família, não é? Nunca tinha visto, via na televisão, nas célebres conversas em família, mas nunca o tinha visto assim pessoalmente, e devo-lhes dizer que vi um homem com muita dignidade. Ele sabia o que tinha feito, sabia que não havia mais nada a fazer, que se continuasse a resistir também ia haver muito sangue, estavam milhares e milhares de pessoas. As viaturas, vocês podem ver que a Chaimete praticamente penso mais pessoas em cima dela do que a própria viatura, e começa todas as que lá estavam, e portanto ia haver também a sangue, do facto de dentro do quartel do Carmo que gostassem contra nós. Portanto, ele achou e foi sensato ao ponto de ver que não havia mais nada a fazer. O regime tinha caído. Marcelo Caetano vinha com muita dignidade, sempre disse, sempre direi. E daí regressamos ao quartel. O Souto Maia teve a felicidade, ainda comeu uma refeiçãozinha. Nós levávamos 2 rações de combate. Foi o prato que foi servido no colégio militar. Exatamente. Nós fomos depois já não comemos ração de combate, a ração de combate ficou logo posta de par. Depois, mas isso fomos nós que fomos dormir para a pontinha. Fomos dormir para o colégio militar e fomos para a pontinha, ficamos na pontinha também, claro. Sim, foi na coluna, porque foi um dia de facto memorável. Foi um dia que tivemos para acabar com uma ditadura feroz, para conseguirmos a democracia e a liberdade, e grandes conquistas de 25 de Abril, como o Serviço Nacional de Saúde, a Justiça e outras coisas mais estão a ser postas em causa neste momento. Nós temos de estar atentos, porque temos a obrigação de defender os valores de Abril, que foram valores que conseguiram que este país saísse dessa ditadura. Temos de estar atentos. Tudo está a ser posto em causa. E com isto termino. Muito obrigado. Agradecimento aos homens que participaram e que fizeram aquele dia inicial, aquela manhã inicial inteira e limpa. Falava a Sofia, falamos aqui do Francisco Sousa Tavares, e aquela manhã e aqueles dias e aqueles crasos e aquele ciclo de história que nos trouxe até aqui foi feita por homens, por mulheres, foram-na construindo e tecendo, mas que naquele dia tomaram decisões, agiram, decidiram. Quero por isso agradecer aos homens que lá estiveram e que decidiram como decidiram. Mas agradecer àqueles que lá estando tiveram de tomar outras decisões e que foram tomando medidas e ações ao longo do tempo para nos trazer este 25 de Abril, este fresco vivo do 25 de Abril em Lisboa, que aqui veio a caminho, hoje à noite, partilhado com tanta gente. Eu fico satisfeito porque há quem diga que não se fala, não se cuida, não se quer saber do 25 de Abril, daquele dia, do dia com aquela importância. Mas hoje todas estas presenças demonstram absolutamente o contrário. Quando falam daquilo que gostaram menos e gostaram mais, do que gostaram menos é do caminho que o país levou e da descredibilização dos políticos e da política. E isso, meus amigos, está em todos eles e no seu depoimento. E de uma vez por todas,
ou assumimos de facto que há um problema e tentamos fazer um caminho diferente do que aquele que foi sendo feito por todos os que o criticam, ou então, porventura, outros tanques e outros rapazes tomarão o lugar daqueles que tiveram boas decisões há 41 anos.